Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Nós vamos continuar então falando de sistema eleitoral. No vídeo anterior nós falamos sobre a representação majoritária e proporcional, a escolha, né, por um tipo de representação tem diversos efeitos não só para as eleições, mas para o sistema político como um todo, como o número de partidos. E hoje nós vamos ver os dois regimes de voto em lista aberta e lista fechada. Afinal, o que é isso e quais são os efeitos para as eleições e para o sistema político? Esse debate, né, sobre lista aberta e lista fechada, então ele diz respeito à forma como as candidaturas de um partido para o poder legislativo, ou seja, para a Câmara dos Deputados, ou para a Câmara dos Vereadores, ou para a Assembleia Legislativa, a forma como a candidatura de um partido ela é colocada, ela é realizada. E afeta, né, essa escolha entre lista aberta ou fechada, afeta as próprias eleições, o comportamento eleitoral, né, o comportamento dos eleitores e também a própria dinâmica política depois que está todo mundo eleito e o próprio exercício de governo. Tudo é influenciado pela escolha entre lista aberta e lista fechada nas regras do jogo, né? A escolha, né, essa escolha ela gera diferentes incentivos comportamentais aos parlamentares. Então, de acordo com o sistema, a gente vai estar incentivando os parlamentares a agir de um determinado modo ou de outro. Nós vamos ver isso aqui. O voto em lista aberta, que é a forma como nós conhecemos no Brasil, que é vigente aqui. Como o nome indica, né, a lista de candidatos do partido que está concorrendo à Câmara ou à Assembleia, ela está aberta. Então nós podemos votar em um deputado. Ele tem o número dele com 5 dígitos, a gente vai pegar o número e vai votar diretamente nele. Depois, né, os votos dos candidatos, né, a deputado, por exemplo, são somados e para o partido que eles representam, para o partido que eles fazem parte. Assim, fazendo aquele cálculo que eu mostrei para vocês, que define o número de cadeiras que cada partido leva. Mas esse fato da gente votar diretamente no deputado e já ter uma ordem dos deputados mais votados do partido, de acordo com a popularidade, de acordo com o voto que eles receberam, isso gera o quê? Os partidos eles acabam dependendo de uma votação mais individual, uma votação mais individualizada. No eleitor, isso estimula um voto mais personalista. Então, o voto por conhecer a pessoa, pela pessoa, não pelo partido que ela faz parte. Então, desestimula uma cultura partidária, uma cultura de conhecer os partidos, de estar por dentro, de buscar se identificar. É o voto mais nas pessoas, não nos partidos. Incentiva também a entrada de celebridades, porque uma pessoa conhecida entra, ela bota o número dela lá e ela vai receber votos só porque ela é conhecida, mas independente do partido que ela tá, né? Então, entram celebridades às vezes para puxar votos dos partidos. Os partidos vão atrás de celebridades, assim, de figuras conhecidas para elas poder trazer votos para o partido. Isso acaba estimulando o quê? No comportamento do parlamentar, um individualismo. Porque o parlamentar ele é eleito, se ele é muito popular em determinada região, ele foi eleito pelo voto das pessoas que conhecem ele naquela região. Não, o voto não foi pro partido e o parlamentar sabe disso depois que ele foi eleito. Então isso pode causar o quê? O que a gente chama de indisciplina partidária. O deputado que tem um mandato que também o partido possibilitou a ele se candidatar, mas o voto foi ele que recebeu, não foi do partido. Então, o parlamentar, por vezes, ele pode se sentir autorizado a não seguir a orientação de um partido. O líder do partido, por exemplo, conversa com o presidente e entra em um acordo, nosso partido vai votar todo a favor do projeto tal. Esse deputado, se ele for muito popular, né, ele fez uma votação expressiva, ele vai falar, não, eu não vou votar, porque a minha base de eleitores, a maioria não é a favor desse projeto, não gosta, então eu não vou seguir a orientação do partido. Eu vou seguir o que os meus eleitores, eu vou seguir a tendência dos meus eleitores. Eu quero agradar eles, eu não quero agradar o partido. Então isso é a indisciplina partidária. Isso torna a formação de coalizões, né? Dificulta a formação de coalizões estáveis, ou seja, o presidente vai sentar para negociar com os partidos para formar uma maioria para aprovar um projeto. Se os líderes têm os líderes de cada partido, o presidente de cada partido, as lideranças têm esse controle sobre os seus deputados, né, os membros do partido, o líder partidário consegue garantir para o presidente, por exemplo, não, meu partido vai votar tudo a favor, meu partido vai votar contigo.
Mas com esse voto direto, né, esse voto em lista aberta, o parlamentar ele pode se sentir autorizado, né, acontece dele falar, não, eu não vou seguir a orientação do partido. Então isso aí causa menos segurança, menos estabilidade, né, para a formação de coalizões, para a aprovação de projetos. E o voto em lista fechada, gente, como é que funciona? Como o próprio nome indica também, os partidos eles têm listas de candidatos, né, para deputado ou para vereador, mas a lista é fechada, ou seja, a gente não vota no número de um candidato. A gente tem que escolher um partido para votar para o legislativo. Então a gente vai votar só no número de partido. O próprio partido ele tem uma lista com a ordem de entrada de acordo com o número de cadeiras que ele conseguir. Então, se o partido conseguiu, sei lá, 30 cadeiras, ele vai ter uma lista lá de 100 candidatos. Se ele conseguir só 30 cadeiras, os 30 primeiros da lista que vão entrar, o resto fica de fora. Então é o partido internamente que decide quem os deputados que têm prioridade para ir pro legislativo e os que não têm tanta prioridade assim. É o partido internamente que faz isso. Então o partido fica mais poderoso, os partidos ficam mais fortes, né? As lideranças dos partidos ficam com mais autoridade dessa forma. Os partidos eles ficam com mais controle da votação. Isso desestimula o voto personalista. Porque as pessoas não tem como votar não tem como votar em pessoas mais, não tem como votar na personalidade. Ela tem que escolher um partido para votar. Desestimula então o individualismo do parlamentar eleito, que no voto em lista aberta ele é estimulado o individualismo, porque o voto é direto nele. Aqui não. O parlamentar não recebeu o voto, foi o partido que recebeu. Então, isso produz uma maior disciplina partidária, tende a produzir uma maior disciplina partidária. Porque se o parlamentar não obedecer a orientação do líder dele, do partido dele, ó, vota a favor do projeto tal, eu negociei com o presidente, tá tudo certo, a gente vai votar a favor, o nosso partido é a favor de tal projeto. O cara tem que votar, porque se ele não votar, ele tá ferrado dentro do partido. Na próxima eleição, ele não vai ter uma posição alta na lista partidária, ele vai ser jogado lá para baixo, pra não entrar, justamente. Então, esse modo, ele dá mais força para os partidos, ele força as pessoas a conhecer os partidos, né, a tentar escolher um partido para votar, e ele facilita a formação de coalizões, então, mais estáveis, porque os líderes têm mais poder, né, os líderes partidários eles têm mais poder para obrigar o parlamentar a ser fiel à orientação partidária, não a seguir a base eleitoral dele, não tem essa história. O partido é quem tem mais poder nesse sistema. É bem por isso, bem por aí mesmo, gente, não tem muito mistério. Há quem diga que o Brasil tem que adotar a lista fechada, aí existe todo aquele debate, mas qual é que é o grande dilema para o Brasil adotar a lista fechada? É que nós não temos uma cultura partidária no Brasil, né? Nós não temos assim uma identificação muito grande da população com o partido A e B, né? Nós não temos uma tradição de partidos que há muitas décadas a população conhece, a população vota, a população sabe as ideias dos partidos. Aqui não é muito claro. Aqui a gente tem uma cultura muito personalista. E isso tem muito a ver com a nossa história, com pouco tempo de democracia que a gente teve no país, né? A gente teve na República Velha uma democracia que a população praticamente não votava, era uma minoria. Depois a gente teve democracia com votação popular mesmo nos anos 40 e 50, em que durou pouco tempo, depois nós tivemos o regime militar e depois a democracia voltou. Então se a gente somar aí, vai dar uns 50 anos de democracia para o Brasil ao longo de toda a história. Então a gente não tem uma cultura de partidos enraizados na sociedade, uma cultura de que as pessoas conheçam os partidos e se identifiquem com eles. Então é muito difícil a gente fazer isso na marra. A gente trocar agora para lista fechada e a partir da próxima eleição as pessoas não vão votar mais em deputados, elas vão votar no partido que tem uma lista de deputados. É difícil imaginar isso acontecendo no Brasil pela questão cultural mesmo, pela tradição. E no geral podemos dizer que é isso, gente. São escolhas que cada uma produz os seus efeitos, né? Pode ser no lado da disciplina partidária ou da indisciplina partidária, pode ser pro lado de fortalecer os partidos ou enfraquecer, ou do lado de também possibilitar coalizões mais estáveis ou dificultar a formação de coalizões estáveis, porque com a indisciplina partidária
os deputados eles podem ignorar o partido algumas vezes e seguir apenas a base eleitoral deles. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Deixem o like se gostaram, se inscrevam no canal, podem deixar um comentário aí, alguma crítica. E até o próximo vídeo.